Olá, amigo internauta que acompanha o Facebook do Diário da Região. Hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro, começamos aqui na redação do Diário mais um programa Política em Debate. Para participar comigo aqui, Rodrigo Lima, meu colega de editoria de política, Vinícius Marques. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos aí discutir mais um dia de política em Rio Preto. E nesta semana, acredite se quiser, vocês que nos acompanham aqui semanalmente, lá na Câmara há um projeto que vai dar muito o que falar. É uma proposta de alteração da lei orgânica do município que prevê o quê? A criação do orçamento impositivo, que prevê aí, segundo o autor do projeto, o vereador Jean Dornelas, a liberação de R$1 milhão para cada vereador, para que ele possa gastar, fazer a indicação desse valor onde ele quiser, isso mesmo. O que você acha dessa proposta, Vinícius, que caiu como uma bomba ontem no Legislativo, né? Ela caiu como uma bomba no Legislativo e explodiu o pedaço dela lá no governo, que é quem vai pagar essa conta, né? A questão é, o prefeito nem comentou o projeto. O próprio vereador, o Jean Dornelas, disse que não conversou com o governo, né? E ele disse que ele segue a mesma coisa, Rodrigo, do que foi aprovado em 2015 no Congresso Nacional, quando se tornou obrigatória a execução por parte do governo federal das emendas, e vale a partir desse ano na Assembleia Legislativa também. No caso aí, o governador tem que cumprir as emendas, que são metade do recurso para a saúde. Essa conta que parece maluca, ela tem a raiz dela no seguinte, é 1,2% da receita corrente líquida do município. Ou seja, isso daí é o que vale, que é o orçamento da prefeitura, sem contar as verbas que são repassadas para a educação, para a saúde, então dá em torno de 1,4, 1,5 bilhão. Então, divide-se aí essa conta por dar uns 16 milhões de reais, 16, quase 17 milhões, e divide pelos vereadores, são 17 vereadores, logo cada vereador fica aí aproximadamente R$1 milhão para colocar no orçamento como emenda ao orçamento e obrigatoriamente o prefeito tem que cumprir. É evidente que existe em nível federal, existe em nível estadual, agora não sei, muitas cidades que adotam isso nos municípios, não é? É um abacaxi para o governo, porque o próprio vereador disse em entrevista a você ontem, né? Que sim, é óbvio, os vereadores vão tentar agradar os redutos eleitorais, já como fazem quando põem as emendas ao orçamento naturalmente hoje, e são quase todas vetadas, né? Então, aí que mora justamente o perigo. Conversando com o Jean Dornelas ontem, tem a questão justamente do uso eleitoreiro dessas emendas, essa questão de usar as emendas para suas bases eleitorais. Essa é uma questão perigosa que pode levar, inclusive, deixar os vereadores aí na alça de mira do Ministério Público, né, Vinícius? Porque, veja só, um vereador com dinheiro, com essas emendas aí, obviamente ele vai usar para benefício quase pessoal, e em detrimento aí do coletivo. E isso é muito perigoso, né? Provavelmente hoje nós devemos dar continuação na cobertura deste caso aí com a opinião do governo. Pelo que você acompanha, o que você acha qual que deve ser o posicionamento aí lá do 8º andar? O projeto ele nem foi discutido, nem foi avisado o governo
da existência dele. Ele já vem com a assinatura de mais 7 vereadores, que, né, um deles da base de clara expressa do Edinho, que é a Cláudia de Júlio. Acredito que o governo não está vendo isso daí com muito bons olhos, né? Mas é fato que o vereador precisa de 12 votos para aprovar essa norma, evidentemente que só pode valer a partir do ano que vem, né? Porque o orçamento atual ele já está em vigor, já está andando, inclusive com 4 emendas, né, que foram vetadas e depois os vetos foi adiado, Rodrigo. É uma linha fina essa questão, porque ele vai fazer uma indicação, está previsto em lei e tal, tem que ver naturalmente que vai ser acompanhado se existe algum tipo, vamos dizer, de promoção pessoal nisso e tal. O próprio projeto fala que o governo pode apontar, aí não é um veto, é um impedimento técnico na emenda. Mas se isso ocorrer, o governo tem que garantir depois de um certo prazo o remanejamento dessa, vamos supor, uma verba. E tal qual é nos outros órgãos, metade do recurso tem que ir para a saúde, metade tem que ir para a educação. Eu ficaria, vamos dizer, 500 mil para a saúde e educação, depois 500 mil o vereador pode escolher aonde colocar o recurso, que aí vai entidade, aí vai muitas coisas que certamente vão depender de projetos, né, obras. Então, parece simples, mas é um projeto realmente complexo, tem um impacto no orçamento, tem isso que você falou, que é a questão de que como é que vai se dar, se vai ter um benefício muito pessoal, isso deve ter acompanhado pelo Ministério Público e mais. O projeto, se aprovado, fala, se o prefeito não cumprir, incorre em crime de responsabilidade. Ou seja, pode perder o mandato, o prefeito... É extremamente complicado. A gente colocou a pergunta aí no ar sobre justamente essa proposta que vai começar a tramitar lá na Câmara de Rio Preto. Dê sua opinião aí, se você é a favor ou contra a questão dos vereadores aí terem o direito de fazer a indicação aí da destinação dentro do orçamento do município no valor aí de R$1 milhão. E ontem lá na Câmara eu tive acompanhando uma sessão em que o governo pretendia manter alguns vetos do prefeito Edinho Araújo, mas não conseguiu. Uma manobra aí de última hora que foi feita pelo vereador José Carlos Marinho, ele pediu o adiamento da votação dos vetos, de alguns vetos do prefeito Edinho Araújo, e a maioria dos vereadores acabou acatando esse pedido de adiamento. Entre esses vetos estava justamente uma emenda do vereador Marco Rilo, que quer proibir, dentro do plano municipal de saneamento básico, a possibilidade da privatização do SEMAI. Vinícius, esse também foi um tema que você tratou nos últimos dias aí também, que o governo, de certa forma, o Jair Moretti havia reunido os vereadores lá no 9º andar e pedido para que esse veto fosse mantido, mas a votação sequer ocorreu lá na Câmara, né? Na segunda-feira o Jair Moretti ele chamou os vereadores, essas reuniões com os vereadores era feita o convite dela é feito pelo grupo de WhatsApp dos vereadores, da Secretaria de Governo, nem todos foram, e tinha ali uns 6, 7 vereadores, e de fato ele pediu não só essa emenda, mas como as emendas ao orçamento, que também entrou o veto em pauta, que também foi adiado, que fosse rejeitado. O governo afirma que não tem a mínima disposição, o Edinho disse isso numa entrevista coletiva, a entrevista exclusiva a nós, de que não tem a mínima intenção de privatizar serviços do SEMAI, tampouco fazer concessões à iniciativa privada, Rodrigo. No entanto, a emenda fala que não pode privatizar nem conceder. Ele vetou. Então, essa brecha que existe é o que foi discutido, é o que foi colocado em pauta, porque ele sancionou o plano de saneamento básico inteiro. É um projeto, é uma lei, ela é gigantesca, porque ela tem um monte de anexos dos estudos, enfim, e vetou essa emenda. Mas, inclusive, nesse projeto aí, né, do plano de saneamento básico, nós vamos ter, inclusive, uma novidade amanhã, né? Parece que a Prefeitura acabou de convocar uma coletiva de imprensa, chamando aí para assinatura do contrato da execução do plano executivo do projeto que prevê a captação de água lá no Rio Grande.
o valor do projeto é cerca de 14 milhões, né, para fazer o projeto executivo. A obra em si vai custar está estimado em quase R$1 bilhão, é isso? Sem dúvida, é uma obra bilionária. Agora, o Edinho teve recentemente lá em Brasília nos órgãos lá para definir a liberação desse recurso. Diga-se de passagem que esse projeto não é um projeto instituído atualmente pelo governo atual. Essa discussão da captação já vem até do governo Valdomiro, já com recursos aprovados para a elaboração desse projeto. O que o governo acabou de anunciar aqui, eu vou pegar a nossa cola de sempre, é um aviso de coletiva amanhã, em que vai estar o secretário nacional de saneamento, Henrique Pires, e representando o ministro Alexandre Baldi, e vão assinar ordem de serviço para o projeto executivo dessa obra, dessa mega obra que é a captação de água no Rio Grande. Esse projeto executivo é de 14 milhões de reais, Rodrigo. Agora, também é uma questão polêmica. A gente olha para a represa e acha que não vai faltar água na cidade, né? O que não é verdade. Porque cada vez mais a dependência do abastecimento do município, cada vez fica menor a participação da represa, cada vez maior a participação na captação de água de poços profundos, que tem um custo elevadíssimo, principalmente em relação à energia elétrica. E também se dizem que cada vez mais tem que perfurar mais fundo para achar o aquífero, para conseguir captar água. E a ideia é tornar a captação de água nos poços profundos como uma reserva estratégica da cidade e garantindo assim, com a água lá do Rio Grande, o abastecimento aqui do município. A gente também vê que a própria estação de tratamento de esgoto ela já está sendo ampliada pelo SEMAI, né? Já prevendo aí um aumento para atender uma população em Rio Preto de até 600 mil habitantes, né? Que vai garantir esse tratamento nos próximos anos. Já tem uma previsão de quanto duraria essa obra, de quando de fato seria feita essa licitação para o início dessa obra de captação lá no Rio Grande ou ainda não? Vai ser determinado, inclusive, depois do projeto executivo, né? Ainda não. Ele consta no plano de saneamento básico, em que o plano de saneamento básico tem que ser revisto a cada 4 anos, mas ele é uma previsão para 30 anos. Então não se tem ainda uma noção exata de quando vai abrir uma licitação dessa monta. O que se tem, ou pelo menos foi anunciado agora, é a elaboração do projeto executivo, pelo menos é o que consta aqui, né? Até pelo volume de recursos. Agora, um projeto, só para fazer o projeto, vai custar 14 milhões. E agora ele vai dar o prazo, com certeza, de assim, estipular quanto tempo. Não deve ser uma obra então, de um ano para o outro. É uma obra extremamente complexa. Se não estiver enganado, são 60 quilômetros para ir captar essa água lá no Rio Grande. Vai ter aí a questão das áreas por onde vai passar essa tubulação, né? A desapropriações. Árvores, vai ser muita polêmica. Então, vai uma coisa grande. Só para se ter uma ideia, o projeto de mobilidade urbana em Rio Preto, que envolve todas as obras que estão sendo feitas, como o viaduto da região norte, a estação Central Parques e outras obras, o conjunto delas custaram aí 200 milhões de reais. A captação do Rio Grande, 1 bilhão de reais. Essa é a previsão de 1 bilhão de reais. Hoje, a estimativa hoje. Não, ela já é feita há mais tempo. Então, mas quando for fazer, provavelmente vai ser mais caro ainda. Pois é uma coisa bem cara. Agora, o impacto disso não se sabe. No termo de, vamos falar o português claro, e na minha conta da água, nós vamos pagar isso. O governo vai tentar obter linhas de crédito evidente para fazer isso, que é um recurso. Tanto é que só o projeto executivo também ele já recebe uma verba do governo federal, né? Deve demorar, não sei, esse contrato a gente vai descobrir amanhã, mas pelo menos uns 6 meses a 1 ano, fazer um projeto desse nível, é uma discussão ainda que vai para muito tempo, Rodrigo, sem dúvida nenhuma. Isso porque, para a gente concluir aí, a duplicação da BR-153 está sendo feita também no trecho urbano de Rio Preto, de cerca de 18 quilômetros, quase 2 décadas, né? Inclusive você pode acompanhar aí no Facebook do Diário, a gente acabou de publicar lá, uma maquete digital até que foi obtida pelo Vinícius Marques, uma maquete de como será essa obra. A promessa é que
esse trecho de 18 km seria entregue, todas as obras, os 13 viadutos e as 8 passarelas, ainda neste ano. Você acredita, Vinícius, que o prefeito Edinho, junto com o presidente Michel Temer, vai conseguir entregar essas obras dentro desse prazo? Nós estamos já entrando em março, eles afirmam que tem 40% pronto, com 9 viadutos, com 4 viadutos em construção. O próprio representante do governo federal que veio aqui, ele disse que há a previsão, porém não há como afirmar que vai estar totalmente pronto e já começou a empurrar alguma coisa para 2019. Eu acho que dificilmente tudo que está nessa obra vai estar concluído até o final do ano. O prazo é curto, agora depende também da liberação de recursos, né? Porque hoje tem 300 pessoas trabalhando na duplicação da BR-153, aqui dentro do trecho de Rio Preto. Se o governo federal mantiver a liberação de recursos ou aumentá-la ao invés de diminuí-la, como tem feito todos os anos, aí pode ser que se adiante muita coisa. Mas eu acredito, por exemplo, que um dos pontos cruciais dessa obra, que é lá o cruzamento da Nossa Senhora da Paz, perto do posto da Polícia Rodoviária Federal, ali onde tem muito acidente, onde as pessoas têm que cruzar, passa coletivos ali, passa muito caminhão, motoqueiros são atropelados, acabam se envolvendo em acidentes. Essa é a última etapa da obra. Ali a rodovia vai ser rebaixada, como todo mundo, os internautas podem ver nesse vídeo, que foi feito pelo próprio DENIT, pelo próprio governo federal. A rodovia vai ser rebaixada, é necessidade de mais desapropriações, o posto da Polícia Rodoviária precisa ser alterado de local, ele não vai ficar mais lá, vai ficar acho que 2 km em sentido Onda Verde. Não acredito que vai ficar pronto, não. Apesar da promessa, até porque a Dilma chegou a prometer que faria, agora veio o Temer, né? E prometeu quando esteve aqui em Rio Preto. Acho que para o político prometer é sempre muito fácil. Não tem mais ninguém mais, nenhum político, e a própria classe política tem consciência disso, que ninguém mais vai ganhar dividendos políticos em cima dessa obra. Por conta até quantas vidas ali foram perdidas ao longo aí dessas últimas 2 décadas aí que esse assunto estava em debate, né? Sem dúvida, Rodrigo. Eu acho que no caso da BR-153, que você falou, vem há 20 e poucos anos, a gente tinha ali um local que era na represa, há muito tempo atrás, chamado Funil da Morte, onde ela era pista única. Um dos poucos locais que é pista dupla da BR, na região toda, tirando parte de concessão, onde é obrigado a fazer as duplicações, era ali primeiro na parte da represa. O que consta foi o governo estadual, há muitos anos, que duplicou. Então agora que o governo federal está investindo de fato, que também é mais de 200 milhões de reais para duplicar o trecho aqui, eu acho que todo o trecho da BR no estado de São Paulo deveria ser duplicado, tal qual você atravessa aqui em Minas, você vai vendo que vai ter trechos duplicados, e acredito sim que não tenha, acho que é uma obrigação do governante fazer essas obras, e deveria, mesmo quando for inaugurar com rojões, como costuma acontecer, deveria pedir desculpa a todo mundo que utiliza a rodovia pela demora em fazer. Acho bom adiantar para bem de toda a sociedade, do próprio governo, que tem interesse de que escolha ali um tráfego com maior rapidez. Tanto é que boa parte da safra do Brasil inteiro passa pela essa rodovia, que ela vai do sul até o Pará. E aqui é um ponto crucial. Acho que deveria ter menos oba-oba político e mais a liberação de recursos, obras, pessoas na pista. E, claro, a população tem que ter um pouco de paciência também, porque vai ter versões ali, vai ter desvio, e é assim que se melhora também, né? Sempre com cuidado aí quem travega nesse trecho, né? Para a gente concluir, vamos dar uma pincelada também nessa semana, Vinícius. Deve ser definida aí a formação da CPI da Guarda Municipal. Vereador Paulo Paulera, que tinha a pretensão de ser o presidente da Câmara, pelo jeito lá ontem conversando com os vereadores, deve partir mesmo para o sorteio com aquele grupo que é formado pelo Marco Rilo, Renato Pulpo, Pedro Roberto, Márcia Caldas e outros vereadores aí que têm intenção de participar dessa comissão. A formação dessa CPI pode acontecer ainda nessa semana. Paulera me disse ontem que estava esperando só
o retorno aí do vereador Fábio Marcondes, que nesse ano ainda não deu as caras lá na Câmara, né? As sessões retornaram aí do fim do recesso parlamentar, mas o Fábio ainda não apareceu. O Paulera disse que ele retorna amanhã de uma viagem, inclusive eles dizem que foi lá para o exterior, para os Estados Unidos, e aí eles devem formar essa CPI da guarda. Mas também hoje, na edição do Diário Hoje, a gente trouxe desdobramentos também envolvendo a Imurb, né? Você fez o hábito da coluna aí hoje, trazendo informações sobre a questão da empresa municipal de urbanismo, que não para aí, né? Os problemas lá também não acabam, né? Tem uma auditoria que parece que só tem prazo para começar, né? Que está com o secretário da Fazenda lá, o Ângelo Bevilacqua, mas não tem prazo para terminar, né? Sobre a CPI da guarda, enfim, não houve um acordo, é natural que tenha sorteio. A sorte vai resolver quem vai ser. Não sei que se precisar ficar esperando um vereador, porque parece que se um vereador não tiver, principalmente no caso aí do Fábio, por que não pode ter o sorteio? Faça o sorteio sem ele. E depois também a Câmara precisa verificar como é que vai ficar essa questão das ausências nas sessões, né? Embora... O salário em tese teria que ser descontado, inclusive, né? E, por outro lado, na CPI da Imurb, a Prefeitura, a comissão aí está notificando a empresa responsável pelo aplicativo da Área Azul Digital para devolver R$25 mil, porque a sindicância realizada aí, e nesse caso pelo Dr. Tiesi, teve um apontamento aí de forte indício de fraude, né? E aí, esse parte só desse contrato foi executado. A gente já sabe, depois disso a Imurb virou uma grande confusão, teve presidente, ex-presidente saiu do cargo, familiares do secretário Litt participaram da licitação, o secretário também acabou saindo do cargo, uma comissionada da Imurb, que era sócia da empresa que ganhou a licitação, também perdeu o cargo, né? E está sendo feita essa auditoria. Agora, a empresa, conforme o empresário já conversou com você, né? Já disse que não vai devolver o dinheiro. Então é uma batalha jurídica e a questão da Imurb também. Ele não sei só se não ela acaba antes da duplicação da BR. O empresário Wagner Costa, ele só não vai devolver o dinheiro, como também ele não vai entregar o aplicativo, que já, segundo ele, estaria pronto e só não entrou no ar em funcionamento porque estourou o escândalo da Imurb. Inclusive, ontem nós também conversamos com representantes da EMPRO, da Empresa Municipal de Processamento de Dados, e eles começaram a desenvolver um novo projeto aí da Área Azul Digital. E um detalhe, não tem data para terminar esse projeto. Ou seja, o motorista de Rio Preto vai ter que conviver por alguns meses ainda com a folhinha da Área Azul, né? Que inclusive o empresário, o Wagner, disse que há falsificação desse material. Isso segue em andamento apurado no Ministério Público, também na Polícia e também uma outra sindicância. Essa outra sindicância sobre a denúncia de venda de talões, ela ainda não foi concluída, né? Essa que é presidida pelo presidente Ângelo Bevilacqua. Não, essa sindicância dos talões também está com o secretário de administração, Luiz Roberto Tiesi. A auditoria que está com o Ângelo Bevilacqua. É uma equipe, na verdade, né? Mas foi subdividida, vamos dizer assim. Na licitação, a sindicância da licitação já foi concluída, foi encaminhada e está pedindo devolução. Na outra sindicância está em andamento, acho que deve se aprofundar agora, sobre a denúncia da venda dos talões. Paralelo a isso, o Bevilacqua está aí nessa questão de fazer todo um raio-x da empresa, auditoria. Ele chegou a dizer que tinha concluído o relatório, depois não tinha mais. A gente pede insistentemente, afinal de contas, o secretário e todos os demais secretários devem lembrar que toda vez que o Edinho, o prefeito, fala no assunto, que é transparência total, a imprensa, o diário cobra as informações, mas o relatório da auditoria não está ainda concluído, apesar de que ele parecia estar, mas não está, vai acrescentando coisas, a gente só espera que torne público esse relatório da auditoria o quanto antes também, né? Sim. Bom, pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês. A gente fica, inclusive nas edições impressas aí, nas nossas matérias, o Vinícius tem um e-mail, meu e-mail, nas matérias do Vinícius tem um e-mail dele também, para vocês entrarem em contato para qualquer dúvida. A gente está à disposição para
maiores esclarecimentos. A gente fica por aqui, uma boa tarde para vocês. Um abraço, Vinícius. Obrigado, uma boa tarde a todos.